A verdadeira teologia da libertação. No vídeo de hoje, um texto escrito por Elben Lenz César e publicado no jornal Mensageiro da Paz em outubro de 1983. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Quando se fala em teologia da libertação, é de se esperar que o tema será tratado sob o ponto de vista das Escrituras, desde que teologia é basicamente qualquer reflexão sobre Deus e a salvação do homem feita à luz da revelação. No entanto, o pomposo e atraente tema da desejada libertação do homem tem sido abordado a partir de outras ciências, tais como a sociologia, economia e política. Embora seja válida e até necessária a condenação das riquezas mal adquiridas e mal empregadas, Tiago 5, do 1 ao 6, especialmente se ela parte de gente honesta e provida de autoridade moral, é preciso descobrir o verdadeiro sentido de libertação segundo a palavra de Deus. Haverá surpresas agradáveis nesta busca. Ver-se-á que a ênfase da ação libertadora de Jesus Cristo não coincide com a ênfase da impropriamente chamada teologia da libertação. Enquanto esta fala de libertação econômica estrangeira, da injustiça social, da miséria e da pobreza, o cristianismo proclama liberdade aos cativos do pecado e de seus derivados. Ideia fixa. Quando Jesus surgiu no cenário da Palestina há quase 20 séculos, os judeus estavam sob o domínio estrangeiro. Eles pagavam tributo a César e qualquer tumulto, motim ou revolta era imediatamente abafados por militares que mantinham a ordem e os interesses do Estado romano. A liberdade nacional havia sido perdida com uma tomada de Samaria pela Síria no ano 721 a.C., segundo Reis 17, do 3 ao 6, e com a queda de Jerusalém pelo exército da Babilônia 134 anos depois, em 587 a.C., segundo Reis 25, do 1 ao 7. Desde então, por mais de 600 anos, o povo eleito esteve sob o jugo dos impérios assírio, babilônico, medo-persa, grego e romano. Era natural, pois, que os judeus desejassem um libertador político e vissem em Jesus, por seus sinais e carisma, um candidato em potencial. Mas Jesus não lhe satisfez esta aspiração libertadora. O povo não se sentia necessitado de um Salvador que tirasse o pecado do mundo, que tomasse sobre si a iniquidade de nós todos, que desse a sua alma como oferta pelo pecado, Isaías 53, do 4 ao 12. Eles queriam um Messias político, vitorioso, que trouxesse uma libertação miraculosa e restaurasse Israel a seu lugar de direito. Então, se o Senhor não tivesse se retirado para o lugar ermo, logo após a primeira multiplicação dos pães, a multidão, extasiada com o milagre, teria proclamado a independência de Israel e feito de Jesus seu rei. João 6,15. Foi exatamente essa ideia fixa e errada que dificultou a fé em Jesus. Os próprios discípulos levaram tempo para entender corretamente. Tiago e João queriam se assentar à direita e à esquerda de Jesus em seu reino terrestre. Mateus 20, do 20 ao 28. Os dois discípulos, a caminho de Emaús, estavam tremendamente frustrados com a morte de Jesus e confessavam: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Lucas 24 e 21. Mesmo depois da retumbante ressurreição de Jesus e de suas aparições, quando o Senhor, no dia de sua ascensão, lhes ordenou não se ausentasse de Jerusalém até a descida do Espírito, os discípulos ainda se preocupavam com a libertação nacional. Será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Atos 1 e 6.
Então, há quase 2 décadas, os teólogos da libertação estão semeando, especialmente na América Latina, a mesma ideia dos judeus no tempo de Jesus. Aos pobres está sendo pregado esse evangelho libertador, não do pecado, mas de estruturas econômicas injustas. À juventude dá-se a impressão de que o único pecado existente é a opressão, a injustiça ou o capitalismo. Enquanto isso, deixa-se de pregar contra a mentira, a hipocrisia, a pornografia, o homossexualismo, o secularismo, a incredulidade e muitas outras coisas. Embora Jesus tenha dito a Nicodemos que há coisas terrenas e coisas celestiais, João 3,12, não se crê mais nestas últimas, e só se fala nas coisas terrenas. Eram as coisas celestiais que tornavam a religião o ópio dos povos. Poderiam explicar os teólogos da libertação. Então, se tudo é terreno, não é necessário mais buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, Colossenses 3:1. Então, vamos construir aqui e agora os novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça, 2 Pedro 3:13, com nossas próprias mãos, derrubando governos, estruturas, sistemas e lançando os pobres contra os ricos, dizendo-lhes: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Libertados do império das trevas. Se o assunto é teologia da libertação, é necessário que a abordagem seja escriturística. E a abordagem escriturística há de nos levar à libertação primariamente de nossos próprios pecados. Quando Jesus declarou aos judeus que havia crido nele, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8,32, ele se referia a uma libertação individual da força escravizadora do pecado. Por essa razão, quando eles orgulhosamente lhe responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, esquecendo-se dos 600 anos de jugo estrangeiro, Jesus replicou: todo que comete pecado é escravo do pecado. João 8, do 33 ao 34. Poucos têm a coragem de admitir que são escravos de seus próprios instintos, alimentados constantemente por uma sociedade moralmente corrompida. Qualquer ação libertadora tem que começar aí, no indivíduo. Jesus atacou o âmago do problema, a ferida interior, e se apresentou como legítimo libertador dessa situação de fato. Nenhuma sociedade será justa enquanto não houver homens e mulheres verdadeiramente livres. As novas estruturas, chamadas justas e libertadoras, facilmente se tornarão opressivas, como mostra a história, por causa da não libertação interior. O Evangelho, se aceito e vivido, é altamente libertador. Tem força tremenda. Liberta impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Lava-os, santifica-os, justifica-os e integra-os na sociedade, não mais como eram, inúteis e nocivos, porém novas criaturas em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5 e 17. Esta é a maior glória do cristianismo. Uma vez libertados do pecado, somos feitos servos da justiça. E assim como antes oferecemos nossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, agora oferecemos os mesmos membros para servirem à justiça, para a santificação. Outrora, escravos do pecado, colhíamos as coisas de que agora nos envergonhamos. Mas hoje, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, temos outras metas, a santificação e a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Pelo menos esta é a análise do resultado prático da ação libertadora de Jesus Cristo, apresentada por Paulo na Epístola aos Romanos 6, do 15 ao 23.
A verdade é que Deus nos libertou, a todos que aceitam o Evangelho do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Colossenses 1:13. Houve mudança de vida e de senhorio. É uma verdadeira tragédia colocar os pobres contra os ricos e não lhes pregar o evangelho da graça, do perdão, da salvação, da nova vida e da libertação de seus pecados. É igualmente trágico marginalizar os ricos e não lhes pregar também o mesmo evangelho. Parece haver um desânimo total com a mensagem original do cristianismo, substituindo-a por um outro evangelho, primeiramente chamado evangelho social e, por último, teologia da libertação. O evangelho não é conta-gotas. A ação libertadora de Jesus Cristo não se restringe ao pecado propriamente dito. Ela se abre e envolve também os seus derivados diretos e indiretos. Jesus mesmo disse que veio para trazer vida e vida abundante. João 10:10. O evangelho não é conta-gotas, mas torrente de água viva. A nossa juventude precisa saber com certeza que quando Jesus declarou que o Espírito do Senhor estava sobre ele para pôr em liberdade os oprimidos, Lucas 4:18, isso quer dizer que ele pode e quer livrar-nos de qualquer opressão para sermos verdadeiramente livres. Assim é que a ditadura do vício, do medo, da amargura, da ansiedade, de qualquer complexo e das desvantagens pessoais podem ser quebrada pelo poder e graça de maneira soberana, de acordo com a solução que lhe aprouver, não exatamente como queremos e pensamos. A promessa, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, João 8:36, deve ser levada a sério. Não é necessário arrastar pela vida inteira as correntes de opressão particulares geradas por uma série enorme e imorais. O cristão não nominal anda de cabeça erguida, não olha para o chão, mas para o autor e consumador da fé, Hebreus 12:2, e diz à semelhança de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13, sem mentir para si mesmo e sem recorrer às ginásticas do pensamento positivo. Ele é transformado de glória em glória, 2 Coríntios 3:18. A aprendizagem. A força libertadora de Jesus Cristo não se realiza como se fosse um passe de mágica. Ela é efetivamente absorvida pela comunhão com o Senhor. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:31 e 32. A decisão por Cristo e a permanência nele procedem à ação libertadora, porque nos afastam da mentira, das falsas ilusões, da areia movediça, da superficialidade e nos levam gradativamente ao conhecimento da verdade. O processo é difícil e lento em sua fase inicial, desde que produz um rompimento e uma adesão, mas é seguro. Há de nos levar ao conhecimento da verdade que não nos interessava antes, e a verdade triunfa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A permanência na palavra de Jesus é estritamente necessária. Foi várias vezes mencionada por ele, especialmente através da videira e dos ramos. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. João 15:4. O instrumental da ação libertadora é a verdade pura e exata proveniente do Pai e encarnada em Jesus Cristo. Importa confiar nessa verdade e abraçá-la. Diz o prólogo do Evangelho de João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1:14. Afirma também que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1:18. A Pilatos, o Senhor declarou enfaticamente: Tu dizes que sou rei.
Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18:17. Jesus já havia afirmado aos discípulos: eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14:6. Não há como falhar. O aprofundamento na verdade ou em Cristo redunda em libertação. Então o homem verdadeiramente livre há de ser e precisa ser luz do mundo e sal da terra, inclusive na área da justiça social. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 4:28. Uma conversão sincera vale mais do que uma revolução, pois significa um ladrão a menos, um necessitado a menos e um benfeitor a mais. Elben Lenz César, Jornal Mensageiro da Paz, outubro de 1983. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.